Boa tarde a todos. Eu queria falar rapidinho sobre reencarnação. Seu vídeo? Tá aqui. Não sei se está aqui. Pode vir sim. Então, eu vim falar um pouquinho com vocês sobre reencarnação. Dar um lembretezinho básico, porque muitas vezes a gente vem na casa justamente só para buscar soluções dos nossos problemas, né? E, no entanto, a gente acaba não entendendo muitas das coisas que a gente vai vivenciando aqui, através dessa ajuda. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a reencarnação, para a gente entender um pouquinho mais do que a gente faz por aqui. O conceito de reencarnação. Ela é uma ideia central de diversos sistemas filosóficos e religiosos, segundo a qual uma porção do ser é capaz de subsistir à morte do corpo, chamada consciência, espírito ou alma. Essa porção seria capaz de ligar-se sucessivamente a diversos corpos para a consecução de um fim específico, como o autoaperfeiçoamento ou a anulação do karma. Então a gente continua vindo aqui. Muitos dos nossos problemas que a gente vivencia hoje, que a gente veio buscar a solução por aqui, são problemas que a gente já fez em outras vidas. Ah, eu fiz, será que eu sabia? Não, já não sabia, não sabe o que fez lá. Mas muitas vezes estamos aqui resgatando karmas que a gente fez por lá. E a intenção de vir aqui não é só assim, numa vida lá eu fui um ditador, eu matei, eu roubei, eu fiz várias coisas erradas e acabou, né? Seria o fim, não tinha mais nada. E aí o que estaríamos nós hoje fazendo aqui, passando pelo que nós passamos? Por tantos problemas, por tantas provações, convivendo com pessoas que a gente ama, que a gente deveria amar, mas não ama tanto, que a gente não gosta de jeito nenhum. Por que existem essas pessoas? Quantas vezes a gente olha para pessoas e diz, meu santo não bateu, não gosto, olha para aquela pessoa e não gosto. Por que será? O que aquela pessoa te fez se nunca nem conviveu? É a primeira vez que você está vendo ela e você já disse que não gosta da pessoa. Muitas vezes são situações que você viveu lá em outra vida e aquela pessoa te fez mal. Ou muitas vezes você fez mal para ela. E agora você repudia inconscientemente porque sabe que tem um resgate ali, que tem que resolver essa situação. E aí a gente vai levando e vai começando a entender muitas das coisas que a gente tem hoje. E muitas vezes até nossos pais, nossos cônjuges foram nossos inimigos. Justamente a gente veio com essas pessoas para ter a questão do amor incondicional, principalmente pais e filhos, para saber que tem que amar de qualquer jeito e resgatar aquela situação. O que eu fiz de errado em outra vida, agora eu vou resgatar com amor incondicional, de pai para filho, de mãe para filho, de filho para pai. Por quê? Porque ali tem que amar e pronto. E aí começam as situações, os problemas entre essa relação, e a gente vai dizendo, mas culpa é meu pai e minha mãe, por que eu estou vivendo isso? Por que eu não gosto? Por que eles fazem isso para mim? E aí é ali que começa o aprendizado. Quando começam esses problemas e a gente começa a trabalhar o perdão e vendo que a gente consegue resgatar tudo aquilo, resolvendo aquela situação de conflito lá de trás. Então, e esse amor incondicional, aí quando a gente quer voltar para cá, a gente diz lá em cima, né? Não, eu quero voltar com aquela pessoa porque eu preciso resgatar. Eu preciso resolver o que eu fiz de errado. Porque enquanto a gente não resolve essas situações, a gente não consegue evoluir. E o único meio que a gente tem é voltando para cá, é reencarnando, é vivenciando aquela situação com aquelas pessoas que fizeram mal para a gente, ou que a gente fez mal e que a gente precisa melhorar. Porque de nada adiantaria. Deus, Ele é misericordioso, Ele vai te perdoar e vai fazer tudo, mas é uma questão nossa, nós precisamos evoluir, nós precisamos resolver aquela situação. Então, quantas das vidas nós fomos outros tipos de pessoas? Fomos ditadores, fomos índios, fomos várias e várias situações.
que a gente escolhe e vem de novo e não sabe o que foi lá. A gente resolveu reencarnar aqui, consegue vir, começa a resgatar e vai vivenciando com pessoas que a gente já viveu lá atrás. Então, a ação do encarnar-se, ela é sucessiva, ela não acaba. Vocês podem ver ali a figura, o homem, a figura do velho, a morte, a vida de novo, e vai começando tudo novamente. E a gente vai resgatando e vai voltando quantas vezes forem necessárias para a nossa evolução. Enquanto a gente vier aqui e não pregar e não fazer o que é para fazer, a gente vai ter que voltar. E feliz de quem volta e consegue resolver. Porque quantas das vezes a gente olha uma pessoa que é muito agressiva, uma pessoa difícil de lidar e diz assim, meu Deus, quantas vezes vai ter que voltar nessa terra, né? Como tem pessoas assim? Mas, feliz de quem hoje busca, como nós estamos numa casa espírita, como nós buscamos nos livros, como a gente procura se aprimorar e aprender. Por quê? Por mais que a gente não faça tudo o que tem que fazer, mas a gente já deu um passo. É uma escala evolutiva, é igual uma escada. A gente está subindo degrau por degrau, até chegar lá em cima e até se melhorar. Então, ele é um processo obrigatório, a reencarnação. Até o espírito não precisar mais reencarnar. E isso se dá quando ele se torna um espírito puro. O que é um espírito puro? Jesus Cristo é um espírito puro. Os mestres ascensionados e todos que vêm aqui para nos ajudar são espíritos puros. Por quê? São pessoas que vieram na sua missão e cumpriram a sua missão de amor, de humildade, de caridade, de tudo o que precisava ser feito para que a humanidade também melhorasse, não só eles. Então, assim, quando a gente pensa assim, eu tenho que me melhorar, eu tenho que evoluir, eu tenho que fazer o melhor, muitas das vezes não é fazer para a gente, é fazer para o próximo. É assim que a gente consegue evoluir. Se a gente pensar só no nosso umbigo, a gente não sai do lugar também. Então é fazer o bem pro próximo. É isso que a gente veio fazer aqui. Então, a reencarnação é uma oportunidade para o espírito se aperfeiçoar intelectualmente, através do trabalho e estudo, e moralmente, através do amor ao próximo, ou seja, a caridade. Assim ela é vista como uma bênção pelo espírito, pois é uma oportunidade de progresso. Além de trabalhar para o seu desenvolvimento, o espírito, quando reencarna, também vem expiar faltas que cometeu em encarnações anteriores. É aquilo que eu vinha falando para vocês. A gente teve faltas, fez coisas erradas e volta aqui para se melhorar, para melhorar a nossa situação com a gente mesmo, com Deus, com a nossa consciência e com tudo que envolve, com todas essas pessoas que a gente está ali convivendo hoje. O que dizem os ensinos espíritas? Os espíritos veem tudo o que fazemos. Os espíritos frívolos riem de nossos aborrecimentos e zombam de nossas impaciências. Quantas vezes a gente está indignado, nervoso, chateado com alguma coisa, e aí a gente não consegue se controlar. A gente fica bravo, a gente briga com as outras pessoas também, e aí a gente vai vendo que só piora a situação. Por quê? A gente costuma falar na obsessão, temos os problemas de obsessores, né? E, no entanto, a gente quer culpar sempre o obsessor. Eu estou com um problema porque eu tenho um obsessor que me acompanha, que está aqui. Por que ele te acompanha? Porque é você que alimenta ele para estar ali do lado. Então, cada situação, cada vez que você tem um rompante de raiva, de indignação, de ficar bravo, eles estão ali em volta rindo de você, debochando. Eles querem isso, mas é você que está dando a vez. Se a gente parar e pensar, respirar e dizer assim, não, eu não vou deixar isso me abalar, porque os problemas vão existir sempre, desde que o mundo é mundo, existem. Só que não é o problema que te engole, é você que deixa ele te engolir. O problema é a maneira que a gente olha para ele. A gente olha para uma situação e diz assim, isso daqui a um ano, eu vou estar me incomodando com essa mesma coisa? Vai modificar a minha vida, eu fazer um estardalhaço, eu brigar, eu discutir por causa de uma coisa tão pequena? E aí as coisas vão modificando no seu pensamento. Então aquele problema não passa a ser tão grande, porque somos nós que deixamos ele grande.
Da mesma forma que quando a gente tem um problema e a gente conta para alguém, às vezes é uma coisa que já não é um problema, que a gente não quer falar, e aquilo vai engolindo a gente, né? Vai deixando a gente cada vez mais agitado, mais, sabe? Vai alimentando e vai fazendo ele crescer, igual botar fermento, né? E ele vai crescendo, porque tu não quer contar para ninguém. E no instante que a gente conta esse problema para alguém, é como se a gente dividisse aquele fardo. E realmente, por quê? Às vezes a pessoa que você contou, se você tiver discernimento, e a pessoa também, a pessoa vai te dizer assim, mas isso não é tão grave. E no entanto, era a gente que estava dando, meu Deus, que problema enorme. E não é tão grande assim. E aí aquela pessoa vai te dizer, mas espera aí, se você pensar assim, fizer assim, assim, aí a pessoa vai dizer, meu Deus, é verdade. Por quê? Porque você dividiu e aquilo ficou mais leve. E a gente tem mania de achar que a gente consegue resolver tudo sozinho. Que a gente vai resolver, que a gente vai dar conta. E às vezes aquilo nem é tão grande assim. E a gente está achando que tudo vai ficar complicado se a gente contar para alguém. E no entanto, se a gente contar para alguém de confiança, ou para alguém que vai ajudar a gente, aquilo, nossa, às vezes não é nem a solução que a pessoa vai te dar. Ela vai te dar só uma maneira de interpretar aquele problema. É só um jeitinho de olhar para ele. A gente tem mania de achar que o meu problema é enorme. É por isso que a gente precisa sempre olhar para o nosso e olhar para o do vizinho. Por que que Jesus falou tanto em caridade? Por que que ele fala tanto em ajudar o próximo? Porque quando tu ajuda o próximo, o teu problema fica pequeno. Porque tu olha para o outro e diz assim, meu Deus, eu não aguentaria isso. E no entanto aquela pessoa está aguentando. E por que tu fazendo a caridade? Não, mas eu estou com problema, como é que eu vou fazer o bem para alguém se eu estou com problema? Guarda a tua dor no bolso e ajuda o teu próximo. A tua dor quando tu voltar não vai ser tão grande assim. Pode ter certeza. Porque a gente sempre acha que a da gente é grande. É aquela história da cruz, né? Eu tenho uma cruz, eu carrego, a minha cruz é pesada, pesada. Aí eu vou lá, passo no mercado e digo assim, eu vou pegar essa cruz do outro aqui que parece mais leve. Tu vai carregar, nossa, essa daqui está mais pesada, a minha está mais leve, pega a tua de volta. Porque cada um veio com o seu problema, com a sua maneira de sobreviver, de viver aqui nesse mundo, e precisa passar por aquilo. Se cada um tem um problema de uma maneira, por isso que todos viemos diferentes um do outro, e quando a gente conta o nosso problema para o outro vai dizer, mas espera aí, não é tanto assim. Tem coisa pior. Tem coisa bem pior. Né? E aí a gente pensa assim, nossa, mas aí eu vou parar de fazer para mim e vou fazer para o outro. Quantas vezes e quantas doenças as pessoas têm, e quando param de olhar para a sua doença e vão cuidar e ajudar o próximo, aquela doença acaba sumindo. Quantas vezes a gente que faz a nossa própria doença, o nosso psicológico fabrica a nossa doença. Quantas vezes a gente tem raiva, a gente tem aversão às pessoas, aversão às situações, e aí a gente diz assim, nossa, eu não vou conseguir resolver, a minha vida é assim, é drástica. A gente faz a coisa ficar drástica. E no entanto, quando a gente olha para o outro, gente, ele tem esse problema e ele dá conta. Ele sorri mesmo com o problema. Por que ele está fazendo daquele jeito? Porque ele está aceitando. E às vezes, e a gente não aprendeu ainda a agradecer até as coisas ruins que acontecem na vida da gente. A gratidão até pelos problemas. Por quê? Porque quando a gente agradece, a gente está aceitando o que Deus está dando para a gente. É uma lição. A gente vai para a escola, já não tem que fazer prova, já não tem que passar de ano. Assim é a vida. Nós temos que passar por problemas, por provações, para ir lapidando o nosso espírito e a gente ir evoluindo. Como é que a gente ia evoluir se viesse tudo certinho aqui? Se todo mundo tivesse dinheiro, se todo mundo tivesse saúde, se todo mundo tivesse tudo o que queria. Que fácil seria, né? Então, por que a gente está nessa terra? Por que a gente reencarna aqui? É justamente para isso, para essa evolução. Então, o nosso espírito jamais está inativo durante o sono do corpo físico. Ele percorre o espaço e tem contato com outros espíritos. Isso nada mais é por conta da reencarnação, né? Estamos toda a vida passeando, indo lá em outras vidas, indo conviver
e ver outros espíritos, pessoas do nosso convívio que já desencarnaram, e a gente está sempre em contato com eles. Os espíritos podem fazer conhecer nossas existências passadas se for para a vossa edificação e instrução, nunca por mera curiosidade. A gente vê muito, quem trabalha na mesa aqui acaba vendo. As pessoas vêm ali, às vezes não tem problema. Não, mas é que disseram que faz apometria, eu queria saber o que eu fui em outra vida. Para quê? O que vai mudar a tua missão aqui de saber o que foi em outra vida? Então, eles permitem saber quando tu tem um problema muito grave, às vezes até uma doença física que você tem nessa vida, e que aquilo está atrapalhando a tua evolução aqui. Então, ele te permite saber que tu foi em outra vida. Aqui tu está sofrendo. Quantas mães vêm aqui que não conseguem ter filhos? E aí se regride, se faz uma apometria e acaba se vendo que ela foi uma médica em outra vida que fez vários abortos. E foi uma curandeira que tirava a vida de várias crianças. E nessa vida agora ela não consegue ter filhos porque ela fez isso. Então ela está espiando aquele problema que ela fez lá na outra vida. E a partir do momento que a espiritualidade revela isso numa apometria e mostra o que aconteceu, aquilo limpa da mente dela e diz assim, eu não preciso, eu já resolvi isso. Eu vim aqui agora, eu quero ter filhos, eu quero dar amor para essas crianças, independente de quem venha, eu vou fazer isso. Quantas vezes acontece da mulher logo ficar grávida? Por quê? Porque ela limpou aquilo. Isso é um exemplo, né? Então a espiritualidade deixa tu saber de outra vida para resolver às vezes um problema que tu tem merecimento de resolver nessa. Porque se você continua vindo aqui fazendo tudo errado, uma mulher dessa que continua, ela não precisa nem ser médica, mas que ela apoia o aborto, que ela continua gostando, dizendo, não, o aborto é certo, tem que fazer, ela não evoluiu nada. Então ela não vai ter um merecimento. O que é esse merecimento? Ela conseguiu achar uma casa onde vai fazer uma apometria. Ela conseguir achar o caminho que vai levar ela a resolver esse problema. Porque às vezes a gente entra aqui e diz assim, o que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vim parar aqui? Tal pessoa me indicou, a pessoa nem veio, e eu venho aqui por quê? Porque a espiritualidade está te guiando para te achar a solução do teu problema. Porque você tem merecimento, porque você quer mudar aquele erro do passado e viver melhor nessa vida. Então é dessa maneira que acontece. Conforme o desenvolvimento de sua inteligência, os espíritos saem da ociosidade que lhes pesa e o desejo de avançar lhe faz experimentar a necessidade de atividade. Então, muitas vezes, é fácil. Ah, morreu, acabou, está lá. Ele está lá em outro plano. E aí esse espírito diz assim, não, eu vou ficar quietinho aqui, sentadinho aqui, que tá bom, eu não vou me incomodar mais. Não, para ele evoluir, ele precisa vir aqui de novo. Ele precisa voltar. Ficar lá, ele vai ficar no limbo, ele vai ficar numa situação que ele não vai nem para frente nem para trás. E ele precisa dessa evolução. E para ter essa evolução é só vindo aqui na Terra novamente e fazendo o trabalho que ele tem que fazer. A obsessão, os motivos da obsessão variam segundo o caráter dos espíritos. A inferioridade moral dos habitantes da Terra. Então, assim, o caráter dos espíritos. Esses espíritos que estão lá são espíritos que já fizeram coisas erradas e continuam ali. Eles não querem ir para o lugar bom, eles não querem reencarnar, eles estão ali como espíritos obsessores. Por que eles existem? Porque a inferioridade moral dos seres humanos é que atrai eles. Enquanto o ser humano pensar coisas ruins, ter o egoísmo e fazer as coisas erradas, sempre vão ter obsessores. Eles sempre vão querer ter um lugar para estar. E é a gente que dá esse lugar para eles. É a nossa conduta que dá esse lugar para eles. É a sintonia. Tudo que a gente faz, a gente sintoniza. Se a gente quer coisa boa, a gente vai sintonizar coisa boa. Agora, se a gente deseja o mal, se a gente vive irritado, se a gente vive com raiva das pessoas, vai ser fácil? Vamos atrair coisa boa? Não tem como. É sintonia realmente. Então, assim, espíritos que pensam em vingança, em sofrimento, em ódio, em inveja. A ação malfazeja dos espíritos faz parte dos flagelos das quais a humanidade é alvo neste mundo. Então, enquanto a humanidade pensar dessa maneira, enquanto a humanidade tiver problemas morais,
a gente vai atrair obsessores. Existem milhões e milhões de espíritos vagando por aí. Quantos desses a gente faz uma oração ou a gente faz uma caridade e eles se elevam? Porque a gente está fazendo uma coisa boa. Eles precisam do nosso exemplo também. E quantas vezes a gente faz a coisa errada, a gente é egoísta, a gente faz tudo errado, e aí a gente está atraindo. Aí a gente diz, ai, o meu obsessor me incomoda, faz eu ficar nervoso, faz eu dizer isso. Será que é o obsessor? Por que ele está ali? É porque eu estou alimentando ele. É igual um cachorrinho, se a gente der comida e não vem todo dia na porta buscar. Assim, o obsessor, enquanto eu der munição para ele, ele vai estar do meu lado. Então, assim, o egoísmo, o orgulho, a luxúria, tudo isso são situações que a gente atrai a obsessão para perto da gente. Por quê? Porque a gente está dando margem para coisas ruins. Então, fora da caridade não há salvação. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. As duas virtudes opostas ao egoísmo e ao orgulho. Então, assim, Jesus veio aqui simplesmente ensinar isso. E até hoje tem gente duvidando ainda, né? Bom, chegaram a matá-lo, né? Porque não acreditava. E ele veio ensinar justamente no amor ao próximo, no amor sem medida, na humildade e na caridade. Então, essas duas virtudes nos trazem a felicidade eterna. Deixa eu só botar esse videozinho, só para vocês terem uma noçãozinha.
ความสุขได้เข้าใจได้ยอมรับได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดEsse vídeo é até bem conhecido, a gente já recebeu várias vezes até pelo WhatsApp, mas eu me emociono toda vez que eu vejo, porque é uma forma de mostrar o quanto a gente deve fazer coisas tão simples, gente. Ele pega um vaso e bota onde está correndo a água para voltar o vaso a ficar verde, a planta fica verde. Ele ajuda a menina para voltar para a escola. E aí a gente começa a pensar, né? Quanto ele podia deixar guardado aquele dinheiro ficar para ele? Não levar a banana para a vizinha, lá para a senhorinha, que era a vizinha de porta dele. Não ajudar a mulher com o carrinho. E aí a gente vê tanta gente hoje com depressão, com problemas psicológicos, com isso, com aquilo. Porque não faz isso. É tão simples. Ah, mas isso não vai mudar a minha vida. Vai. Vai, porque a hora que você vai vendo o retorno daquela bondade que você praticou para alguém, aquilo vai te fazer feliz. E é isso que está faltando para todos nós. É isso que está faltando para a humanidade. É fazer o bem sem olhar a quem e nem por quê. E nem se eu vou receber algo em troca. Ele não recebia nada em troca cada vez que ele fazia, mas ele fazia. Ele fazia por amor, ele agradecia, mesmo tendo aquilo de uma forma assim que se vai vir ou não vai vir, mas ele fazia incondicionalmente. E é isso que nós precisamos. Desse amor incondicional, dessa caridade incondicional. De olhar para o outro e dizer assim, não vai mudar a minha vida eu parar aqui e ajudar ele, empurrar esse negócio, eu botar esse vaso aqui, ou dar um dinheiro para ajudar a menina que disse que queria estudar. E a emoção de quando essas coisas acontecem. Aquele abraço da velhinha, da vizinha de porta dele lá, que ele deixava a banana todo dia para ela. Não vale muito mais a pena? São essas coisas que estão faltando no ser humano hoje. São essas coisas pequenas que a gente luta tanto, corre tanto para ter dinheiro, para comprar as coisas. E às vezes a gente compra, olha para aquela coisa dentro de casa e diz, pronto, e agora? O que eu vou fazer? E às vezes tu fazer essas caridades, essas boas ações, te traz tanto mais felicidade do que uma coisa material que a gente fica guardando dinheiro, não ajuda ninguém, não dá para ninguém, e não consegue andar para frente também, e não consegue melhorar aqui. E olha, ao redor está cheio de bugiganga. Isso! Quantas vezes, né? A gente vai guardando, juntando, acumulando coisas para nada. Para nada, para ser infeliz sozinho dentro de casa, com depressão, com síndrome do pânico. Né? Quantas pessoas que a gente vê hoje abastadas, sem precisar de nada. Tudo que precisa vai lá e compra. E com vazio existencial. Um vazio na alma. Por que esse vazio na alma? Porque está faltando aquele amor do outro para ele também. Porque quando eu não dou, eu não recebo de volta. A partir do momento que eu começo a ser caridoso e bondoso com as pessoas, as coisas vão acontecendo para mim. E não vai ser aquela pessoa que eu fui caridosa que vai me devolver. É a vida. É lá na frente, quando eu for precisando, as coisas vão me acontecendo. É isso que a gente precisa aprender. Onde é que eu botei o meu passador? Aqui que roubou meu passador. Então, a moral dos espíritos superiores. Agir para com os outros como quereríamos que os outros agissem para conosco. O homem encontra nesse princípio a regra universal da conduta com as menores ações. Faz para o outro o que tu quer para si. Né? Eu gosto de ser bem tratado, eu vou bem tratar as pessoas. Eu gosto de receber sorrisos, eu vou sorrir para as pessoas. Agora, se eu vivo nervosa, agitada, brava, insultando as pessoas, eu vou conseguir conviver com pessoas que vão me fazer diferente disso? É impossível. A gente vai colher só aquilo que a gente planta.
Cada um de nós deve se tornar útil segundo suas faculdades e os meios que Deus colocou entre suas mãos para provar que o forte e poderoso devem apoio e proteção ao fraco. Às vezes a gente se acha tão fraca, e no entanto, se a gente olhar para o lado, a gente está tão mais forte que tantas pessoas que precisam de tão pouquinho. Às vezes um sorriso que a gente dá de manhã para uma pessoa vai mudar o dia dela. Porque aquela pessoa foi dormir angustiada, chateada, deprimida, mora sozinha e não vê a alegria em nada para ela. E, no entanto, às vezes um sorriso seu para aquela pessoa vai mudar o dia dela. Vai mudar o seu dia também. Porque a gente vai receber aquele amor de volta. Queira ou não queira, aquela alegria que vai proporcionar para aquela pessoa vai vir de volta para a gente. Então, o homem que se desliga da matéria pelo desprezo das futilidades mundanas e pelo amor ao próximo se aproxima da natureza espiritual. É só isso que a gente precisa. Desligar das coisas materiais, desligar das coisas mundanas. Ah, mas eu preciso viver, eu preciso comer. Precisamos. E graças a Deus para isso existe o trabalho. Mas a gente não pode, a gente precisa do equilíbrio sempre. A gente precisa trabalhar, a gente precisa se divertir, a gente precisa ter horas de descanso. E isso tudo é equilíbrio. Se a gente focar só no trabalho, a gente vai enlouquecer. Se a gente parar de trabalhar, a gente morre de fome. Por isso que eu digo, o equilíbrio. Se a gente pensar só num lado, sempre alguma coisa vai ficar descompensada. Então, é esse equilíbrio que a gente precisa. É olhar para dentro de si e dizer assim, ó, eu trabalho 8 horas por dia, eu durmo 8 horas por dia, o que eu faço nas outras 8 horas? Eu faço alguma coisa que eu gosto, eu tenho um hobby, eu tenho alguma coisa que me faz feliz, que me realiza de alguma maneira. Eu saio para dar uma caminhada e ver o pôr do sol, que a gente hoje em dia não tem nem tempo. A gente sai de casa, volta, não viu nem que o sol entrou, o sol saiu e assim vai passando a vida. Essas contemplações, essa gratidão que a gente tem a Deus e ao mundo, é isso que vai melhorando a vida da gente. Então, precisamos olhar para dentro e saber assim, ó, o que está me fazendo mal? O que está me fazendo bem? Quantas vezes a gente tem uma doença que é justamente porque a gente não está cuidando de si? Porque a gente não está olhando para dentro da gente? Porque a gente está no modo piloto automático, a gente liga, levanta de manhã, vai trabalhar, volta, compra o pão, vai comer, volta, e não vê a vida passando. E quantas das vezes acontece uma coisa ruim para a gente se acordar? Às vezes uma doença, um acidente, seja lá o que for, que a gente diz, não, era só o que me faltava. Quer dizer, não quer sair do piloto automático. E aquela coisa é justamente para ela sair, se acordar e dizer assim, eu preciso melhorar a minha vida. Eu preciso olhar para dentro de mim e olhar para Deus, que sou eu, que está aqui dentro de mim, e começar a agradecer e viver de uma maneira melhor. Então era esse o recado que eu tinha para vocês. Além de falar da reencarnação, o grande recado do nosso Mestre Jesus, que foi a humildade e a caridade. Não esqueçam dessas duas palavras. E apliquem nas suas vidas, que vocês vão ver o quanto isso vai mudar. Então agora vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Maria, e vamos pedindo toda a proteção e toda a humildade e a caridade que precisa ser colocada nesse mundo. Que a gente tenha paz o suficiente para conviver com as pessoas e aprender com elas, por mais difíceis que elas sejam. Que a gente consiga passar para as pessoas o amor incondicional que Deus enviou o seu Filho Jesus aqui nessa terra para nos ensinar. E que a gente tenha discernimento para sempre saber a hora certa de aplicar esse amor, essa caridade, e de saber, de ter o equilíbrio para vivermos cada vez melhor com saúde mental, emocional e espiritual. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Santo anjo do Senhor, Deus doce guardador, se a ti me confiou,